Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Estou imensamente alegre em dar sequência aos resumos da EBD deste trimestre e desta feita a lição de número 5, que traz o título Como ler as Escrituras. E até o final deste vídeo você terá um resumo a respeito deste assunto, pois você que tem acompanhado já percebeu que a lição de número 1 até a lição de número 4, que fala sobre a estrutura da Bíblia, que foi a última lição de número 4, é praticamente uma defesa da Bíblia Sagrada, é uma apologia à Bíblia Sagrada, para que você possa compreender que nós podemos confiar na palavra de Deus. E antes de adentrar ao assunto deste vídeo, que é a lição de número 5, eu já deixo aqui um abraço muito grande ao irmão e pastor Alain, da Congregação Sião, da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, aqui da cidade de Uberlândia, da qual eu também resido e participo aqui neste município, em outra congregação local. E também um abraço ao presbítero Bill e irmão João, que são superintendentes da EBD daquele local, onde me deram o privilégio de participar ali ministrando a lição de número 4, que tem o título A Estrutura da Bíblia. Os irmãos de lá estão de parabéns, são uma bênção. E também deixo um abraço para você que tem participado dos vídeos, tem assistido, e também a minha família, que sempre tem estado ao meu lado, orando, intercedendo e me ajudando. E por isso eu sou muito agradecido a Deus por tudo. Muito bem. A lição de número 5, que traz o título Como ler as Escrituras, é um tema importantíssimo para darmos sequência neste conteúdo a respeito da supremacia das Escrituras, que está na capa da revista. E como ler as Escrituras? Nós já sabemos que podemos confiar nas Escrituras, sabemos que ela é inspirada, que ela é infalível, que ela é inerrante, que ela tem uma estrutura, uma organização muito bem planejada e projetada. Mas a partir de agora vem uma questão: como ler? Qual é a maneira mais ideal, mais adequada para pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e lermos e entendermos, interpretarmos de uma maneira correta, que não venhamos a criar heresias e nem a viver heresias. E resumidamente, a lição de número 5, eu já coloquei logo na introdução, que para o cristão é um dever e privilégio. Não é somente uma obrigação, mas é também um privilégio. Nós lemos as Escrituras e também um dever. Lermos as Escrituras, incluindo a leitura e estudo, que são princípios basilares de interpretação que nós veremos a seguir. Nós podemos muito bem ler, mas precisamos entender e estudar as Sagradas Escrituras. Por que existem tantas heresias? Por que nós percebemos tantos erros doutrinários, tantas coisas ruins que são passadas adiante por má interpretação ou por não entendimento da parte daquele que leu e acredita que sabe o que está falando e passa adiante? Todos nós que pregamos a palavra, que ensinamos, nós temos o dever e a obrigação de compreender a Escritura Sagrada como ela realmente é. Então na introdução já está aí, é um dever e privilégio, e a seguir temos princípios basilares de interpretação. O que são basilares? São fundamentos, são as bases de interpretação. Existem princípios, existem normas, meios pelos quais, através dessa lição, nós vamos compreender e entender como ler a palavra, como estudar a palavra. Existe uma maneira correta. Primeiro tópico: a Bíblia precisa ser interpretada. Ela precisa ser interpretada, compreendida como ela realmente é.
Tópico 1º, subtópico 1. A importância da exegese. Um dos pilares para entendermos a Bíblia Sagrada, para lermos e interpretarmos, é a exegese. É uma área da teologia que, além de teoria, ela nos traz uma praticidade, uma questão prática de entender a Bíblia. O termo exegese ele vem do grego, é somado por duas palavras, que es, que significa fora, e agein, que significa guiar. Portanto, guiar para fora. O que significa a exegese? O que a exegese faz? Ela extrai a intenção das palavras de um texto. É você tirar de dentro para fora o que realmente o texto quer transmitir para nós. Quando você vai ler e vai fazer uma exegese de um texto sagrado, você vai pegar o texto e você vai extrair de dentro do texto, através de uma exegese bem formulada e bem feita, o que realmente o texto quer trazer. O que ele quer dizer, o que Deus quer transmitir através do escritor do determinado texto. O que ele realmente quer colocar na nossa mente e no nosso coração. A exegese vai fazer isso. É extrair para fora. É um minucioso exame das Escrituras. É quando você vai ler um versículo, você não vai simplesmente ficar no versículo isolado. Você vai ler o versículo baseado no capítulo todo, dentro de um contexto em que aquele assunto foi inserido, foi escrito. Além de que é importante compreender que naquela época da escrita do assunto, em foco, que você estiver estudando, na época em que ele foi escrito, teve uma história, teve uma cultura, um recurso literário utilizado, a razão dele ser escrito, porquê, e tantos outros pontos importantes que valem a pena levar em consideração. Então a exegese é extrair de dentro do texto o que ele realmente quer dizer. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que literalmente aquele texto está dizendo. Uma boa exegese, ela vai fazer isso. Por exemplo, se você pega só um verso isolado, João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu venho para que tenham vida e vida com abundância. São palavras de Jesus. Mas se você pegar somente esse versículo, quantas pessoas o entendem de maneira errada? Por quê? Porque usam um versículo isolado. Se você jogar o versículo para dentro do texto completo, que abrange o capítulo de João, capítulo 10, você vai entender o porquê que Jesus chega a citar este versículo. Depois pesquisa para você ver. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu dizer que as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo? Por quê? Porque quem trouxe essa ideia usou versículo isolado e não usou o capítulo e demais textos relacionados ao assunto. Depois pesquisa isso e você vai entender o que eu estou dizendo. Quando Jesus fala que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Em que sentido Jesus falou isso? Você não pode pegar somente aquele versículo específico, você tem que ler os versículos anteriores e os posteriores, entender a situação do momento em que Jesus passou, ao ponto de citar todo aquele texto. E aí você vai estar fazendo uma excelente exegese. Então, a importância da exegese é um minucioso exame das Escrituras. 1.2. As limitações dos leitores. É importante entender, sempre que lemos,
interpretamos. Todas as vezes que você vai ler a Bíblia Sagrada, automaticamente o seu cérebro ele já vai estar assimilando aquilo que você vai lendo. Ele vai tendo um raciocínio a respeito do assunto que você lê. Mas quais são as limitações? São os preconceitos. Eu coloquei bem destacado aí, ó, preconceitos. São conceitos que você tem antes mesmo de ler aquele texto. Quando você vai ler o texto, você já ouviu alguém falar alguma coisa a respeito, você já tem uma ideia pré-definida, então você já vai ler aquele texto já inserindo algo nele. Mas quando você faz uma boa exegese, você se esvazia, é o que eu falo isso com frequência, você esvazia a sua mente como se você não soubesse nada a respeito daquele assunto, você lê aquele assunto, você estuda aquele assunto. Se você tiver um conteúdo na língua original, você procura fazer alguma pesquisa com outras versões bíblicas também, e aí você vai chegar a um real entendimento daquele texto. Então, existem limitações dos leitores, e algumas delas nós chamamos de preconceitos. É já ler como se entendesse, como se já soubesse o real significado. É o caso de João 10:10. Não é? Depois Paulo também, quando fala lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pega um versículo isolado, mas se pegar os anteriores e posteriores, vão perceber qual foi a real intenção e o que significa aquelas palavras. 1.3. A natureza das Escrituras. A sua própria natureza nos leva a interpretá-la. A própria Bíblia Sagrada, ela já nos leva, nos encaminha a necessidade de interpretá-la. E você lembra, outras lições já foi falado a respeito, a língua original, em que ela foi escrita hebraico, alguns trechos aramaico e o Novo Testamento no grego, 1.600 anos foi a média e por volta de 40 escritores escreveram. E todos estes escritores e todos estes anos, e estas línguas têm particularidades diferentes. Você já pensou a cultura, como que ela muda de um século para o outro? Como que uma cultura muda de um local para o outro? E aí nós pegamos a Bíblia Sagrada, e aí é onde existem os desencontros de entendimento. Porque na época tal, o escritor tal falou isso. Mas como é a cultura? Por exemplo, a nossa cultura hoje brasileira, influenciada pela globalização. Você pega uma cultura judaica, como por exemplo o Antigo Testamento, e querer jogar para nós praticarmos, vai ficar uma questão muito complicada, uma questão muito difícil. É onde a gente sempre fala que doutrina bíblica não muda, mas usos e costumes mudam de lugar para lugar, de época para época. Então, existem particularidades diferentes em cada livro que você vai ler. É importante você entender isso, abrangendo culturas e épocas diferentes. A natureza das escrituras, várias regiões diferentes, os livros foram sendo formados, Deus inspirando os seus escritores para Israel, palavras para os ímpios, palavras para a igreja fundada por Cristo. Tudo isso é importante entender. Tópico 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Pressupostos, ou seja, são suposições já antecipadas. O que eu sei que eu posso utilizar para ler a Bíblia agora? A questão da autoridade da Bíblia no 2.1, tópico 2, primeiro subtópico, que ela é inerrante e infalível.
São pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, que ela tem a sua característica de inerrância e infalibilidade. Ela não erra e ela não falha. Ela é a palavra de Deus. A marca do pentecostalismo é o compromisso inegociável com as Escrituras. Esse compromisso, ele não pode ser negociado com as Escrituras. O que é pecado. Não existe essa conversa de que antigamente era pecado, hoje não é. Pecado continua sendo pecado. E essa característica dela ser inerrante e infalível vai bater contra relativização e desobediência. Essa questão que nós vivemos hoje sobre tudo é relativo, não funciona. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso é importante saber entender a palavra. Nós aceitamos suas doutrinas, inclusive que ela tem o sobrenatural, que os milagres que estão lá presentes são milagres reais, que aconteceram, não é nada fictício, e a atualidade do Espírito Santo, como o seu batismo e os seus dons, são para nós também da atualidade. 2.2. A iluminação do Espírito Santo. Existe uma doutrina com esse nome, a doutrina da iluminação, que é a atuação do Espírito Santo que capacita a discernir as Escrituras. Aí é bom nós entendermos que não adianta você somente estudar e ter um raciocínio muito bom, excelente, excepcional, lógico, coerente, mas se você não tem a iluminação do Espírito Santo, que é Ele quem vai abrir o seu entendimento. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer você entender as Sagradas Escrituras. Porém, também, somente a iluminação do Espírito Santo é muito importante? É sim, sem dúvida. Mas ela é muito melhor feita com uma junção do estudo racional. Quando Jesus disse para os discípulos, Ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Como que eles iriam lembrar de algo que eles não estivessem com Jesus escutado ou aprendido pelo Espírito Santo? Para lembrar é porque já sabia, porque soube, porque tinha o conhecimento. Nós vivemos uma época em que é muito importante estudar. Jesus conhecia a Torá. Ah, irmão, mas ele é Deus. Tudo bem. Mas Jesus também, ainda na sua infância, ele estudou. Paulo, que escreveu 13 epístolas, alguns discutem se são 14 por causa da epístola aos Hebreus, mas tudo bem, são discussões. Paulo estudou com dos mais importantes, renomados professores da época. E foi muito usado pelo Espírito Santo, foi usado por Deus. Lucas, ao escrever Atos, e o evangelho que leva o seu nome, ele fez pesquisas, levantou relatos. Então, é fundamental fazermos esta junção, sermos cristãos equilibrados, coerentes, ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, pedir a Deus para nos orientar, mas também nós temos o nosso próprio esforço pessoal em ler a palavra, em estudar a palavra, em nos dedicarmos ao estudo da palavra. Até aquele que ensina a Bíblia vai dizer, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Não é simplesmente eu vou abrir a boca e Deus vai me usar. Deus vai me usar naquilo que Ele colocou sobre mim
e naquilo que Ele me capacitou, através do quê? Através da sua misericórdia, da sua graça, mas também através daquilo que eu já li, daquilo que eu vou estudando. Até vai falar assim, examinar as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. Nós temos que examinar, amar a lei do Senhor dia e noite. É um dever e um privilégio nosso. 2.3. O valor da experiência. A Bíblia deve ser aplicada ao viver diário. Não é somente conhecimento, mas prática de vida. Não adianta você pregar, não adianta você ensinar, mas quando chegar lá, Jesus falar assim, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Coisa boa é conhecer a palavra e praticar a palavra. É o valor da experiência. Atos, livro de Atos, o Pentecostes também é válido para os nossos dias. Não ficou restrito ao dia de Pentecostes, não. Experiência e tradição não podem estar acima da autoridade bíblica. A autoridade bíblica é que deve estar acima da experiência e da tradição. É bom nós guardarmos isso e falarmos disso também. Jamais a minha experiência, a sua experiência, vai suplantar ou superar o que está nesse livro. Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. E a palavra sempre tem que estar acima da minha e da sua tradição e experiência. Essa questão de que eu acho, de que comigo foi assim, de que com fulano foi... Não. O que a Bíblia fala? Pronto. A Bíblia é a nossa regra de fé. 3. Regras básicas de interpretação. Já estamos no último tópico. 3.1. A Escritura é sua própria intérprete. Eu já falei em outras ocasiões a respeito da hermenêutica, que do grego hermenêuticos designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. E Martinho Lutero fez a máxima que diz que a Bíblia interpretada e entendida por si própria. A própria Bíblia interpreta a si própria. Tem um assunto, como por exemplo, talvez seja uma polêmica para você que vai ouvir isso. Quantos pares de cada animal entrou na arca de Noé? Capítulo 6 de Gênesis, confere lá depois. Você vai perceber que Deus fala com Noé a respeito do dilúvio, da arca, para entrar um macho e uma fêmea de cada espécie. Capítulo 7 de Gênesis, você vai perceber que Deus vai detalhar melhor os pares de animais. Aí vai dizer que 7 macho e 7 fêmea de animal puro e um par de animal impuro. Ou seja, 7 pares de animais puros e um par de animal impuro. Ou 7 macho e 7 fêmea de animais puros e um macho e uma fêmea de animal impuro. É texto bíblico. Aí a gente quebra aquela questão que foram somente o macho e fêmea de cada espécie. Mas Gênesis 7 não contradiz Gênesis 6. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a si própria. Pode ter uma influência de Moisés, porque Moisés, quando ele já conhecia a lei que ele recebeu por Deus, ele escreveu o Pentateuco, influenciado por alguma razão, ou já pela cultura de conhecimento que ele teve na época da escrita, pode ter sido. Mas um fato é, a regra geral, o par, macho e fêmea, o casal. Aí a regra mais minuciosa, detalhada, animal puro, ia entrar 7 casais. E impuro, um casal.
Pode conferir lá, deixa aí nos comentários abaixo deste vídeo. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe pergunta, fica à vontade. Este canal tem a intenção de ajudar e quem sabe também você me ajudar neste canal, no conhecimento. Então a escritura é sua própria intérprete. E uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpretada e entendida por si própria. E aí nós temos mais alguns princípios para interpretá-la. 3.2. Princípios de interpretação bíblica, que são as questões gramaticais, questões históricas, literárias, além de cuidar nos usos simbólicos, alegóricos. Exemplo, quando Jesus na ceia, escrito por Mateus 26, está lá, ele fala o seguinte: tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus não era canibal. O que Jesus fez neste texto? Usou uma figura simbólica, relacionando-se à ceia do Senhor. Carnívoro é aquele que come carne de outra espécie. Canibal é uma aula. Canibal é aquele que come carne da sua própria espécie ou da mesma espécie. Jesus, em momento nenhum, falou para o pessoal comer da carne dele, do corpo, mas foi uma questão simbólica. Por exemplo, uma figura simbólica ou não, entenda do jeito que você achar melhor. Quando o apóstolo Paulo, instruído por Cristo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele chega a falar da ceia a partir do versículo 23, ou até mesmo nos versículos anteriores, ele diz que aquilo que ele ia escrever, ele não louvava o povo que participava da ceia. Mas aí tem um versículo que ele vai chegar a dizer que deveriam esperar uns pelos outros. E aí o que você acha? No ato de comer o pão, eu pego o pedaço de pão, fico esperando para me alimentar daquele pão, como símbolo do corpo de Cristo, esperando os demais comerem comigo simultaneamente, ou no momento em que eu pego aquele pão partido, eu já posso comê-lo e agradecer a Deus. E assim os demais, quando forem recebendo o pão, fazerem o mesmo. Por quê? Porque o texto fala que devemos esperar uns pelos outros. Será que esse sentido é simbólico? Ou será que ele foi literal? Por causa da reunião na época, em que os ricos comiam primeiro e os pobres depois. O que você acha? Eu tenho a minha opinião, mas deixa aí a sua opinião. Nenhuma doutrina pode basear-se num único texto particular, pois que texto fora do contexto é pretexto. O que significa isso? Texto fora do contexto é pretexto. É daí que surgem as heresias. Por quê? Porque usam um texto fora do seu contexto e criam uma doutrina e se torna uma heresia. 3.3. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Hermenêutica, que nós já falamos, é a questão de interpretação bíblica. E ela traz regras para isso. Pós-modernidade começou quando? Na década de 80 para cá. Nós estamos vivendo a época da pós-modernidade. A nossa ortodoxia, ou seja, a nossa regra de fé, a nossa doutrina, o nosso conjunto teológico, aceito como verdadeiro e único, afirma a inspiração verbal e plenária da Bíblia e a autoridade. Nós já falamos sobre isso em outra lição. O intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Não é porque eu sou entendido, sou um teólogo, que eu vou criar um novo cânon bíblico. Não, esse texto a partir de agora vai ser diferente, esse texto eu tiro, eu vou acrescentar esse,
esse livro já não serve. Não, o cânon está encerrado como livros inspirados pelo Espírito Santo. São os perigos da hermenêutica pós-moderna. Porque tem surgido várias Bíblias bem diferentes das Bíblias que foram copiadas das cópias dos originais. E algumas estão sendo modificadas. Cuidado com as traduções. Existem dezenas de traduções confiáveis que valem a pena você utilizar. Mas já tem surgido algumas que têm alterado o sentido do texto. Conclusão. A Bíblia deve ser lida e interpretada auxiliados pela exegese, que é extrair de dentro para fora do texto, como ele é, hermenêutica, que é o conjunto de normas para interpretação bíblica, mas só isso não resolve, juntamente com a iluminação do Espírito Santo. É Ele quem vai abrir o nosso entendimento. Então tá aí, que Deus continue te abençoando ricamente neste vídeo relacionado à lição de número 5, que traz o título Como Ler as Escrituras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Compartilhe este vídeo, divulgue e me ajude para que juntos nós possamos alcançar mais vidas que venham ter prazer em ler e estudar a palavra do Senhor. Fiquem com Deus.